Shabbat Shalom a todos, nossos amados Ravê, Haveraj, os amigos que nos assistem nesse vídeo, nesse momento, nessas horas. Hoje, dia de Shabbat, um dia importante para todos nós, o dia em que o Criador, ele separou, ele deu para que o homem viesse santificar, observar e santificar. Ontem, uma pessoa estava me perguntando por que nós acendemos vela na entrada do Shabbat. 2 velas, né? No caso, ou catiçal, ou lamparina, como você quiser acender. Qual o símbolo, qual o motivo? 2 velas. Cada uma tem um sentido. Uma é para lembrar, lembra-te, né? E a outra é para a santificação. Por que santificação? Porque o sábado é um dia de santificação. Simplesmente isso. Eu, como um bom Yahudim, um bom judeu que sou, eu vou pelo horário de Israel, Yashuru, mais conhecido como Israel. Eu vou pelo horário de Yashuru, faço o Shabat junto com os meus irmãos palestinos, israelenses, lá do Oriente. Bem, hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, porque tem pessoas que chegam comigo, né, e dizem assim, tu fizesse a circuncisão, rapaz, tu é judeu, sou descendente, veja bem, você tem que entender o que é ser judeus, é nascido na Judéia, uma linhagem judaica que vem do povo judeu, que é a tribo de Judá. Mas quem nasce em Israel é judeu? Não, é israelense. Quem nasce na Palestina é judeu? Não, é palestinense. E assim vai levando. Mas quem nasce numa linhagem da linhagem de Yahudá, de Judá, é judeu. Mas, passados os tempos, foi colocado para toda a comunidade como comunidade judaica, todo mundo. Todo mundo. O próprio Mashiach, Yahushua HaMashiach, ele fala numa das suas escrituras, ele diz que ele é a árvore. E nós somos os ramos que estão enxertados nesta árvore. Ele é a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos que estão enxertados em mim. Todo aquele que está enxertado em mim tem que dar fruto, ele fala. Fruto de quê? Fruto de arrependimento, só isso. Então, o que acontece? E ele era o quê? Ele era um judeu, nascido lá, filho de mãe judia, não era por descendência, né? Não era. Era realmente de sangue lá. E hoje temos nós, porque nós estamos espalhados, o povo israelense está espalhado no mundo inteiro, para se cumprir a profecia que fala, a profecia que o Eterno fala para o profeta, dizendo, eis que eu vou espalhar o meu povo por todas as nações. Mas lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, ele faz uma promessa que ele vai trazer de volta todos que estão espalhados entre as nações. Ele vai trazer de volta para Yashuru, que é Israel, mais conhecido como Israel. Então, aí a pessoa disse assim, mas tu frequentaste sinagoga ortodoxa? Sim, eu estudei com os ortodoxos 5 anos. O meu rabino, que é rabino mesmo, original, formado na Universidade de Israel, é o Moisés Mescanho. Não sei quem conhece ele. Ele é rabino aqui no estado do Pará. Muito conhecido, Moisés Mescanho. Ele que é o meu rabino.
Aí vem as perguntas que as pessoas fazem. Que eles fazem a seguinte pergunta: mas se tu é judeu não acredita. Vou falar na linguagem que vocês aí fora acreditam no nome. Jesus, JC, né? Judeu não crê em JC, não crê na Novo Testamento, né? Como o povo fala, Novo Testamento, na realidade, é Brit Hadashah. A palavra Brit Hadashah não é Novo Testamento. A palavra Brit Hadashah, em hebraico, traduzido para o português, é Escrituras. Né? A Escritura, o pacto das Escrituras sagradas. E o que acontece? Aí diz assim, mas por que tu acreditas nesse Mashiach? Vou falar na linguagem, veja bem, porque eu já falei, né, várias vezes. Se você quiser estudar comigo, pode entrar em contato, tá? Nós estamos aqui para falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. O nome verdadeiro é Yahushua, tá? Temos estudos comprovando e tudo mais. Mas, continuando a história, por que eu creio nele se eu estava na sinagoga ortodoxa, que lá não crê na Brit Hadashah e não crê em Yahushua, como o Mashiach, Ben Yosef, porque ele veio a primeira vez como Ben Yosef, essa segunda que ele vem como Ben Davi. Por que Ben Davi? Porque vem da linhagem real, ele vem para ser rei, para governar e pôr em ordem aqui a terra. A primeira vez ele veio como Ben Yosef, da linhagem de José, Yosef. Ele veio para fazer o sacrifício que ele fez. Ele veio fazer uma coisa só. Yahushua morreu para dar a ressurreição para o justo. Simplesmente isso. Ele mesmo fala, numa das suas palavras, ele fala, quando ele ressuscita Lázaro, que já estava há 4 dias enterrado numa caverna lá. Depois que ele faz a ressurreição de Lázaro, ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra. A morte é a morte física. Isso aqui, ó. Morrer a matéria. Na realidade, nós não morremos, nós desencarnamos dessa matéria. Simplesmente isso. O que se destrói é essa matéria. O fôlego vai para o lado do Criador. Você está entendendo? Então, ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, ressuscitará. Ele ressuscitará. E fala lá em Hebreus que ele é a primícia dos que dormem. Por que a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele passou 3 dias e 3 noites dentro de uma gruta. E no 3º dia ele ressuscitou. Tá. Aí a pergunta é: mas você saiu da sinagoga? Você é circuncisado? E você não tem que acreditar nele, porque ele não combina nas profecias. E é isso que nós vamos ver hoje. O motivo por que eu creio em Yahushua. O motivo. Mas eu vou mostrar para você nos livros, dentro dos livros ortodoxos. Não vou mostrar para você na Bíblia, essas Bíblias aí, né, que não tem uma veracidade. Agora, nos livros ortodoxos tem as profecias. Eu vou mostrar aqui para você. Porque eu creio em Yahushua HaMashiach como meu Messias. E que ele vai retornar pela segunda vez para governar esse planeta. Põe ordem na casa. Então vamos lá. Então a gente vai começar, gente, o Targums de Jerusalém. Esse livro, os Targums de Jerusalém, é um livro escrito por rabinos antigos,
que foi escrito há 1.700 anos atrás. E Flávio Josefo também, que era um dos melhores escritores, que escreveu, ele é autor do livro hebraico, livro dos Hebreus, livro dos Hebreus. E ele fala também desse Messias, Yahushua HaMashiach, ele fala lá. Ele fala. E o Zorra, aqui o livro, um dos livros, é o livro do Esplendor, isso aqui. Esse livro, ele não é livro de evangélico, crente, protestante, cristão, católico, não. Ele é um livro escrito por rabinos, está aqui, ó. Tá? Por rabinos, o Zorra, o livro do Esplendor. E lá fala do Mashiach. Eu vou ler um pouco para você entender a realidade. E o livro de Melquisedeque. Melquisedeque foi rei de Salém. Ele foi rei. Ele visitou Enoque, visitou Abraão, nosso pai na fé, visitou Moisés. Lembre-se que lá em Hebreus fala o seguinte, que Melquisedeque, que o sumo sacerdote, que Yahushua HaMashiach é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas para quem não tem um estudo, conhecimento, eu vou adiantar uma coisa maior. Ele é o próprio Melquisedeque. Tá? Mas aí, os motivos por que eu acredito nele. Porque eu acredito na Brit Hadashah, mais conhecida pela população cristã como Novo Testamento, né? Eu não vou descartar essas palavras para você entender melhor, tá? Eu não falo Deus nas minhas orações. Nas minhas orações eu não falo, porque eu sei que é de uma divindade chamada Zeus, dos panteões e etc, etc. Mas isso é um estudo que você pode estudar. A realidade é os que é dado para o Criador, o título é Eterno, Eloha, Yahuwah, Yahu, Yehué, etc. Mas o título Deus não foi um acréscimo da religião pagã. Para falar mais um português mais detalhado. Então, voltando para o estudo, por que eu acredito nele? E aqui eu tenho o livro de Melquisedeque. Olha só o tamanho dele, ele é grosso. Isso aqui é uma cópia, tá, gente? E aqui tem o livro todo de Melquisedeque, a história toda. A história do universo, a criação do universo. Sábados retrasados aí, eu falei um estudo sobre a criação do universo, o que aconteceu, como foi que aconteceu, né? Então eu vou começar por este livro aqui, de Melquisedeque. A história aqui conta. Primeiro, o livro Targums de Jerusalém. No livro Targums de Jerusalém, que são livros escritos por rabinos mesmo, rabinos ortodoxos, formados, eles fizeram estivar nas escolas universitárias de rabínica em Israel, tá? Porque só tem 2 universidades para formar rabinos, em Israel, no estado de Israel, e nos Estados Unidos, que agora que tem uma, por causa do
grande imigração de judeus ortodoxos, né? Que moram lá. Você que não sabe, quem quem criou a cidade de Nova York foi os próprios judeus. Tá? E a maioria estão ali, naquele país. E aqui nesse livro, conta a história desse livro Targums de Jerusalém, que quando a mulher, ela erra, ela peca, né, na linguagem mais conhecida, mais poética, o Eterno agora vai e exclui eles de lá de dentro. O motivo que ele excluiu eles de dentro do Gan Éden não foi tanto pelo pecado, pelo erro cometido pelo casal. Foi para que eles não pudessem comer da árvore que estava no centro do jardim, da árvore da vida, é o que diz lá. O próprio Eterno, ele diz: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não venha e coma do fruto da vida, da árvore da vida, e viva eternamente, nós vamos excluí-los daqui. E eles tiraram ele de lá, desse plano do Gan Éden. Mas aí, o Eterno, ele faz uma promessa lá no Targums para o casal, que da descendência da mulher de Eva com Adão, ia nascer o Machia. Machia é ungido, a palavra Machia. Ungido, rei. E esse rei, ele haveria de reinar com vara de ferro. E ele ia nascer para fazer um trabalho específico também. Ele vinha primeiro como bem, Yosef, como ele já veio, e ele vinha para fazer uma missão. E essa missão era para morrer em lugar dos nossos antepassados, Adão e Eva. Está registrado no Targums. E aqui no livro de Melquisedeque também está registrado. A página é 920 do livro da escritura hebraica, do livro de Melquisedeque, que fala sobre a criação e o desastre. Depois que eles pecam, o Eterno agora chama eles para uma conversa entre o casal, mas lá está também os anjos, os querubins, ao lado do Criador, ouvindo a conversa. E o Eterno faz uma promessa. Eu vou ler aqui para vocês um pouco, né? Eu vou resumir, porque a história é longa. Tá aqui, ó. O livro. É livro judaico, gente. Não é livro cristão, não, que eu estou lendo aqui. E é por esse motivo que eu creio na Brit Hadashah, nos Ketuvim Netzarim, porque, para quem não sabe a história de Arushua, ele era um essênio, essenista, um essênio. E os essênios, eles já tinham recebido uma promessa de um Machia. Já tinham recebido. E ele era um essênio. Ele andava de branco. Os essênios sempre andaram de branco, igual como Yohanan, João Batista. Ele andava de branco. E eles não se misturavam, que até hoje eles não se misturam. Eles moram fora de Jerusalém. Eles não moram lá dentro. Eles moram nas partes altas de montanhas, perto do Monte Sinai. Então, aqui conta a história. Eu vou ler aqui para vocês. Na página 920, diz assim: ao homem pecar, o Eterno, ele fala agora para o casal. Ele diz assim:
Nunca houve tanta tristeza e horror. Até o futuro, as vozes que viviam entoando louvores ao Criador proferiram agora lamentações para o eterno Yahweh. Lamentações, vejam bem. Que vencido por infinita dor, prostrará-se em pranto até a queda do homem. Não foram, contudo, surpreendidos antes mesmo de criar o universo, já que, previsto esse triunfo da rebelião, em sua sabedoria e a Havá do Eterno. A palavra Havá é amor, tá? A Havá idealizaria um plano de resgate que o envolveria. Agora, aqui diz no livro, um dos livros judaicos, são vários, mas eu só quis trazer esses que são os principais, para você entender por que eu creio no Mashiach, dentro de escrituras rabínicas judaicas, não é cristã. Tá? Não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aqui são livros judaicos, hebraicos, escritos pelos nossos Yahudim, pelos nossos mestres, rabinos. E aqui continuando diz assim: no imenso sacrifício, o Eterno fala agora para o casal que tinha que haver um imenso sacrifício para eles retornarem para o Gan Éden. Eu estou lendo aqui nos livros judaicos. Presta atenção. Você que sempre me pergunta por que motivo eu creio na Brit Hadashah, que vocês chamam de Novo Testamento, porque eu creio em Yahushua HaMashiach como meu Messias, Ben Yosef, mais conhecido aí pelo mundo na linguagem pagã, que mudaram o nome dele para JC, para Jesus, que nunca foi esse nome, até porque a letra J não existe no alfabeto hebraico. Mas isso é outras coisas. E continuando ele diz, enxugando as lágrimas de seu pranto, pôs-se a agir poderosamente em favor de seus fiéis, aflitos agora pelo pecado cometido, impedindo-os de caírem nas mãos do inimigo nesse misterioso intervenção que aparentemente de punho contra a justiça de Yahweh. Aí ele fala aqui, Yahweh ordenou que seus mais poderosos anjos circundassem imediatamente o jardim do Éden, impedindo que Satã, presta atenção na leitura, impedindo que Satã tomasse posse do Monte Sinai. Depois que houve uma batalha, gente, houve uma guerra lá. Porque você sabe que foi Satã que fez o pivô da história para a mulher, fez a mulher declinar-se, cair, né? E continuando aqui, a leitura ele diz assim, consolando-as até a manifestação divina. As potentes criaturas em pronta obediência ao Criador romperam o espaço infinito, circundando-os em instantes o paraíso, no seio do qual o ser humano, já transtornado pelo pecado, vivia o negro de uma noite que seria longa e cruel. Ali eles já tinham cometido o pecado. Tá? Sendo a autoridade de Yahweh fundamentada na justiça, de que maneira poderiam justificar suas ações diante dos inimigos, não entregará por sua vontade o reino ao homem, esse por livre escolha, não submetendo a Satã, enquanto surpresas as criaturas
racionais consideravam as ações decisivas de Elohim, do Eterno, ouviram sua potente voz. Aí aparece o Eterno agora, perante Adão e Eva e os demais anjos que estão lá. E agora ele vai se pronunciar. O que é que vai acontecer para o futuro? Para que eles pudessem voltar de novo para o Gan Eden. Isso aqui, gente, não é livro cristão. Não é livro messiânico. Não existe judaísmo messiânico. Judaísmo não é uma religião. Eu vejo muitas pessoas religiosas que simplesmente saíram do cristianismo, mas continuam nas ideias de religião, formando igreja. Só mudaram o nome. E não é isso. Judaísmo, eu torno a repetir, não é religião. Judaísmo é um estilo de vida, uma conduta de vida reta. Você e o Criador, só você e o Criador e mais ninguém. Você vê que lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 1 em diante, ele fala que a responsabilidade é pessoal. Aquele que pecar, esse vai levar a culpa. É assim que é. Agora o Criador, ele começa a falar. Enquanto surpresa as criaturas racionais consideravam, ouviram ao Criador, a Eloha, sua potente voz, que repercutindo por toda a criação trazia a revelação do grande mistério, revelação tão maravilhosa que a partir daquele momento, por toda a eternidade, ocuparia a mente dos fiéis, sendo tema para as mais doces meditações. Yahweh, o Todo-Poderoso, falou primeiramente sobre a terrível condenação que pendia sobre o homem e toda a criação. Primeiro ele veio falando, olha, o que vai acontecer por causa da vossa desobediência, porque você me desobedeceu, você comeu de um fruto que não era, de algo que não é um conhecimento, na realidade, que não era para você. Agora eu vou te dizer o que vai acontecer. E ele começa a falar. Yahweh falou primeiramente sobre a terrível condenação para o homem. E toda a criação disse, ao se desligar da fonte da vida, o homem havia de se precipitando em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder, humilhando e torturado pelas garras do inimigo. Não restava ao homem outra sorte além da morte. O Eterno fala para eles, agora vocês vão passar pelo processo da morte. A morte física que todos nós passamos, que Adão e Eva passaram, que os patriarcas e profetas passaram, e que nós vamos passar também. Ele continuando, fruto doloroso da sua espontânea rebelião, porque vocês rebelaram, considerando a situação humana. As hostes da luz não viam possibilidade de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo ao Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal conquista. Com a voz melodiosa e cheia de ternura, Yahweh, Eloha, revelou o plano da redenção. Olha só, gente. Está aqui. Agora ele vai revelar como vai ser para que o homem voltasse para o Gan Eden de volta. E é por esse motivo que eu acredito no Mashiach, Ben Yosef, e que virá agora como Ben Davi, da linhagem
real, de rei. E ele dizendo, na verdade o homem colherá o fruto da sua rebelião, numa terrível morte. Não posso com meu poder mudar-lhes a sorte. Se assim agisse, seria injusto diante do meu decreto. Mas farei cair toda condenação sobre um substituto. O Eterno faz uma promessa que todo aquele mal, toda aquela tragédia, aquele pecado que eles cometeram, ia cair em cima de um homem. Um homem que ia ser o substituto da raça humana. Ia nascer da descendência de Adão e Eva. Descendência humana. Está aqui escrito. Não estou lendo livros cristãos nem messiânicos, é livros ortodoxos. Tá? E ele vai dizendo sobre um substituto que surgirá na descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente, incontaminado em sua natureza, como representante da raça humana. Enfrentará a raça Satã. Está aqui, gente. Eu estou lendo um livro que é ortodoxo, me mostrando para vocês por que motivo eu creio em Yahushua HaMashiach na Brit Hadashah. Hoje você que me faz essas perguntas na rua, em qualquer lugar, vai estar sabendo o motivo. Tá? Ele, continuando, diz: enfrentará a Satã e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o Ahavá, que é amor, é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humildade é mais forte que o orgulho. O fiel substituto erguerá as mãos vitoriosa, não para saudar a grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça da sua condenação. Sorverá assim submissão cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem redimidos novamente e voltando aos braços do Criador para o Gan Eden, juntamente com o domínio perdido. Ele faz essa promessa. E agora? Quem é esse substituto? Nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nada tinham esse conhecimento. Só o Criador mesmo. E agora? Olha o que acontece no decorrer da história. Tá? As hostes, surpresa até a revelação de Yahweh, indagaram a identidade desse substituto, que nem eles sabiam. Eles não sabiam quem era o substituto que ia sofrer penalidade, ia passar pela aprovação da morte, para que o homem pudesse retornar para o Gan Eden. Só o Criador sabia. E agora o Criador vai revelar. Estou provando aqui para você o motivo porque eu creio. Tá? Em Ben Yosef, Yahushua HaMashiach de Nazaré. Continuando. As hostas surpresas até a revelação de Yahweh indagaram quem é esse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: meu filho será esse homem, Adão Kadimon. Olha só. O meu espírito, a minha rua, repousará sobre uma virgem, uma moça, e nela será gerado um filho santo, que quer dizer separado, Kadosh. Esse menino será humano, com a natureza espiritual em sua humanidade. Ele será submisso à divindade sob a Rua Kadosh, que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e o Redentor, o Rei dos Reis, e o seu nome será Yahushua HaMashiach, que traduzido é Yahweh é a salvação, ou Yahweh salva. Aqui. E o que era que ia acontecer com ele? Ele ia
morrer. Ele ia padecer. É o que está escrito num dos livros ortodoxos que eu tenho. Um é esse aqui, que é o livro da Ordem de Melquisedeque. Aqui. Aí fala. Assumindo a natureza humana, o filho de Yahweh poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. As hostes da luz ficaram emudecidas ao conhecer o plano do Criador. Nenhum deles sabia desse plano, gente. Está aqui. E ele ia morrer em morte de estaca. Bem, a história continua, mas eu não vou ler tudo. Só estou provando para você dentro de livros rabínicos. Só isso. Livros ortodoxos. Por isso que eu creio em Yahushua HaMashiach, Ben Yosef. Agora eu vou mostrar para vocês o sacrifício no livro Zohar, que é o livro do esplendor. Compre esse livro e você vai ver o sofrimento de Yahushua. Esse livro aqui, gente, eu torno a repetir, ele não é um livro escrito por judeus messiânicos, essas historinhas aí fora, não. É escrito por rabinos, escrito em 1700 anos atrás. O Zohar, que é o livro do esplendor. E vamos ver lá o que fala sobre o Mashiach, o servo sofredor. Vamos lá ver? A página número 21. A revelação sobre o Messias. Está até aqui, ó, marcado. Esse livro, como eu estou dizendo, é livro ortodoxo. Torno a repetir, está aqui. É livro de Israel. Está aqui, ó. Tudinho aqui para você ver. E eu estou te provando os motivos porque eu creio nesse Mashiach. Vamos lá? Olha o que é que fala aqui. A revelação sobre o Messias. Há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando o Eterno quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse Davi e seu rosto se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo inteiro. Olha só, presta atenção. E é com este Davi que o Eterno deseja estar unido, de quem ele disse: observai a fragrância de meu filho, que é como a do campo que foi abençoado. No momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. E o Messias permanecerá oculto nele até o dia em que virá salvar o mundo. Agora vamos ver Isaías 56, o servo sofredor. Estou te provando porque eu acredito. Aí ele fala: eu estou bem quanto culpados há em Israel, que não conhecem ao Eterno. O Messias chora, pois seu coração fica cheio de dor ao ouvir sua iniquidade, ao ver sua iniquidade. No paraíso há um palácio conhecido como o Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Faz isso e o Messias então sofre todos os castigos que Yashuru, Israel, merece. Olha aqui, até marcado. Se o Messias, olha, presta atenção na leitura.
Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suportou o sofrimento de toda a humanidade. E agora? Esse Mashiach do Zora, do livro de Melquisedeque, é que eu acredito. Que ele veio. Ele já fez, cumpriu a sua missão. Ele veio como Ben Yosef. E ele morreu. Ressuscitou no terceiro dia. E foi assunto no céu, está lá. Vocês entenderam? Então, está esclarecido o motivo por que eu creio em Yahushua HaMashiach. Mostrei aqui nos livros. E tenho mais livros, não é só esse não. Eu tenho muitos livros que falam com respeito ao sofrimento do servo sofredor, com respeito ao Mashiach, que ele ia ser pendurado em um madeiro e ele morrer pelos nossos pecados, como está escrito lá em Isaías. Então, gente, esse é o estudo de hoje, a Parashá que eu trouxe para vocês, para aquelas pessoas que não acreditam mais no Mashiach Ben Yosef, que não acreditam mais que ele veio pela primeira vez fazendo o seu trabalho, que foi o processo da morte, porque essa profecia tinha que se cumprir, porque foi o próprio Criador que falou, que prometeu para o casal, para os anjos, que para resgatar novamente as pessoas, para voltarem a viver no Gan Éden, no Jardim do Éden, esse servo sofredor, que é o próprio filho de Yahvé, do Eterno, ele ia passar por esse processo. Eu tenho outro livro também, chamado Pão Sem Fermento, que fala mais e mais coisas. E tenho várias e várias coisas que, se eu fosse falar para vocês aqui as provas, que é verídica, eu ia passar 3 anos e não ia acabar de falar. De tantas provas que realmente Yahushua HaMashiach Ben Yosef, ele é o Mashiach prometido das Escrituras, que ele haveria de vir. A promessa começa quando o Eterno traz o povo de Israel do cativeiro da mão do Egito. E lá no deserto ele faz uma promessa para Moisés. Ele diz: Moisés, cuide para que o povo não venha pecar. Porque eis que diante de ti eu envio um mensageiro, que era o Mashiach. Cuide para que não peques diante dele, porque ele não perdoará a vossa rebelião, que é o pecado. E o meu nome estará contido no nome dele, que significa Yahushua, traduzido do hebraico para o português, significa Yahweh é a salvação, ou Yahweh salva, Yahu salva. É por isso que é Yahushua HaMashiach. Para se cumprir o que o Eterno falou para Moisés, lá no Monte Sinai, lá no deserto, que ele fez essa promessa, que enviaria esse Mashiach, em forma de um anjo, e que o povo tivesse cuidado para andar conforme a Torá. Então, gente, aí está o motivo, porque eu creio, né? E os demais que estão me seguindo também creem. E tem mais e mais livros, mas eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo demorado para provar as coisas, não. Eu só provei um pouquinho. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, você entra em contato conosco lá pelo YouTube, tá o meu número e tudo mais, e podemos passar esse estudo. Eu agradeço a todos
E até a próxima oportunidade para todos. Até a próxima oportunidade. Sábado que vem, nós vamos estar novamente aqui. Não esquecendo, irmãos, que eu quero falar para vocês. Ontem eu fiz o Kabbalah Shabbat lá no salão atrás do líder. Tem um salão lá e o dono do salão, ele ofereceu o salão para que nós viéssemos estudar lá. Ele cedeu esse espaço para nós fazer os estudos de Shabbat. Nós vamos se reunir e vamos tomar decisão se vamos para lá, né? Para aquele salão que é na Vila dos Cabanos. Se for mudado para a Vila dos Cabanos, eu vou estar avisando vocês. Então, tenham um resto de Shabbat abençoado, uma shalom a todos e que o Eterno possa dar também, ao mesmo tempo, uma semana abençoada. Shabbat shalom a todos. Que o grande arquiteto do universo venha abençoar-nos a todos.